Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos ver Augusto Melo dizendo que o Corinthians está em outro patamar, mas o Hugão corintiano detona ele. Deixe seu comentário, seu like, se inscreva no canal e vamos para o vídeo. Fala, rapaziada! Como é que vocês estão aí? Tudo tranquilo com os teles? Nem na sexta-feira esse povo deixa a gente em paz, né? Nem na sexta-feira o corintiano tem paz para tomar uma sua gelada, desanuviar a cabeça, não ficar pensando no Corinthians, mas não. O Augusto Melo, até então presidente do Corinthians, né? Porque dia 26, acho que dia 26, vai ter a votação para o seu afastamento, e eu acredito que ele deva ser afastado. Convocou uma reunião, uma coletiva de imprensa, não uma reunião, uma coletiva de imprensa, para anunciar a nova diretoria estatutária do Corinthians. Ai, Augusto Lero Lero, seu Augusto Lero Lero, primo irmão do Rolando Lero, da escolinha do professor Raimundo. Augusto Lero Lero, contador de histórias, é impressionante, cara, é impressionante. Eu não consigo acreditar mais nenhuma palavra que venha da boca do Augusto Melo. Nenhuma, nenhuma. Já te defendi muito aqui, Augusto, você nunca foi a minha opção para ser presidente do Corinthians. Nem o outro lá que tava. Mas não tinha uma terceira via. Ou era você, ou era o outro. Então vai com você mesmo. E eu acho que eu tava certo, né? Pelo amor de Deus. Eu vou trazer 2 vídeos do Augusto bem rapidinho para vocês. E vou resenhar em cima. E vou trazer uma opinião sempre sincera e sem clubismo aqui no canal do Corintiano. Vocês vão perceber o nível de loucura que esse senhor está. Eu não sei se ele tá em Nárnia, se ele tá andando com o Snoop Dogg, o que tá acontecendo? Tomou chá de cogumelo em São Tomé das Letras. O que tá acontecendo? Você tá fora de órbita, irmão. Você tá fora. Corinthians beirando a segunda divisão do Campeonato Paulista, beirando a Série B do Brasileiro. E desde o dia 2 de janeiro de 2024 não me deixam trabalhar. E com toda essa dificuldade do Corinthians, sem credibilidade, sem dinheiro, eu fui à luta, eu fui trabalhar e buscar receitas, sem me deixarem trabalhar. Imagine eles me deixando trabalhar. Imagine eu estando em paz para poder trabalhar, que é o que eu sei de fazer de melhor. Trabalhar incansavelmente pela essa instituição que eu amo, que depois da minha mulher e meus filhos, é a coisa que eu mais amo no mundo, é esse Corinthians. Isso é uma coisa, é uma doença maravilhosa, é uma doença que me apaixona a cada dia. E esses desafios eu adoro, cara. Esses desafios me faz trabalhar muito mais, me faz crescer muito mais. Eu venho há 9 anos apanhando dia e noite, desde quando eu falei para vocês que eu comecei a minha campanha, tendo que ter segurança, carro blindado, tudo isso é uma paixão pelo Corinthians, vocês não sabem o que é isso. Como eu disse, essas pessoas que façam a sua campanha, que trabalhem em prol do Corinthians e depois se candidatam, façam como eu. Então, eu saí de um patamar de quase 900 milhões de receita em 2024, levando o Corinthians a 1 bi 115, e eu não tenho dúvida que eu vou chegar a 1 bi 250 esse ano, 1 bi 300 se me deixarem trabalhar e com a performance do nosso time de futebol. Então eu só queria complementar isso, tá? Eu trouxe 1 bilhão e 800 milhões de receita até agora, em menos de 1 ano e meio, com todas essas dificuldades. E eu sou o presidente que mais trouxe dinheiro para um clube de futebol da América Latina, e aí tem um outro grande contrato que a gente está discutindo aí, que vai estar na mão do Core a semana que vem, já pediu uma convocação, que agora está na mão do Core. E aí você imagine o que o Corinthians vai receber a partir desse ano, sem até agora ter gasto nada. Nada. Por isso a gente tem superávit, por isso a gente está com um planejamento agora de começar a quitar nossas receitas. E eu baixei um decreto junto com o Ricardo, que cada departamento, cada diretoria minha tem que dar uma economia no mínimo de 30%. Doa quem doer. A gente precisa cortar na carne, só que menos no futebol. Se eu tivesse a economia da forma que a gente vem trabalhando no futebol desde o ano passado, como eu disse, eu tive meus erros, eu tive meu tempo de adaptação. Que a partir de julho de 2024, quando eu tomei a caneta decisiva e consegui contratar um grande executivo de futebol que performou dentro do Corinthians, que eu falava isso na campanha, eu quero um executivo de futebol que vai buscar na sua essência e performance no Corinthians. Que eu conheço um pouco disso. E assumi a responsabilidade e tudo deu certo até agora. Sendo que tivemos um erro na primeira janela, onde gastamos muito.
Mas tivemos um grande acerto na segunda janela, que gastamos 1/3 ou menos do que nós gastamos na primeira janela. E hoje, primeiro semestre, não gastamos R$1. Nós somos o único clube da Série A e principalmente do futebol paulista que não gastamos R$1. E ao contrário, a partir desse ano eu começo a receber essa receita que vai chegar aí a quase 3 bilhões de reais, ou mais. A partir desse ano o Corinthians começa a receber grandes receitas. Por isso que o Ricardo falou, vão encerrar um planejamento desse, um projeto desse? É isso que eles querem para o Corinthians? Então, a partir desse ano, o Corinthians começa a receber grandes receitas e sem gastos. No sentido de investimento. Nós vamos, sim, agora começar a pagar dívida. A gente vai fazer um projeto agora para pagar dívida. E o meu grande desafio é quitar essa arena, vocês podem ter certeza disso. Estou trabalhando incansavelmente para isso. Meu grande desafio é tirar essa despesa de arena que nós temos, que come quase 100 milhões de juros por ano, que a gente praticamente rasga dinheiro e joga fora. É isso que a gente quer melhorar no Corinthians. A gente está aqui trabalhando incansavelmente para melhorar o Corinthians, para pensar no Corinthians, para fazer o que o Corinthians tem de melhor. Nós somos a maior audiência, nós somos o maior clube do Brasil. Olha o que eu estou fazendo para o Corinthians no sentido de trazer grandes receitas e credibilidade. O Corinthians hoje tem credibilidade, tem grandes receitas, o corintiano está sorrindo, temos um time competitivo, que eu não vou medir esforços para melhorar ele nessa janela agora. Não vou medir esforços. O que a minha comissão técnica precisar, se precisar, você pode ter certeza que nós vamos buscar, nós vamos correr atrás, como eu prometi em julho de 2024. Calma, 4 peças vêm aí, vocês têm a minha palavra que eu vou buscar. Acabei trazendo 9 peças, muito pontual, graças a um grande projeto de profissionalização dentro do nosso futebol profissional, assim como um grande projeto que nós tivemos de reformulação no nosso Cifute, trazendo pessoas qualificadas, onde eles pontualizam ali a nossa necessidade, para que a gente não possa errar. Hoje a gente vai buscar o jogador pontual, a gente quase não erra hoje. E você pode ter certeza que a tendência agora é acertar cada vez mais. Porque quando eu assumi o Corinthians, nós tínhamos essa grande dificuldade. Nós não tínhamos um elenco, tivemos que ir para o Paulista com 15 jogadores, com dificuldade financeira, sem credibilidade, ninguém querendo vir jogar no Corinthians. Hoje, quando a gente fala de contratar um atleta, todo mundo quer vir jogar no Corinthians, porque há 7 meses praticamente com salários e dias, pegamos fundo de garantia atrasado, direito de imagem atrasado, pagamos tudo em ordem, coloquei tudo em ordem. Transfer bans, paguei transfer bans. Paguei algumas situações complicadas que a gente precisava pagar. Eu estou errado ainda? Está errado o Corinthians? Estamos indo no caminho errado? E o principal, há 6 anos que o corintiano não sorria. Nós ganhamos o título contra o nosso principal rival. Com salários em dia, com bichos em dia, com direito de imagem em dia e pagando nossas dívidas. Eu estou errado? Aonde eu estou errado? Estou errado de fazer o bem para o Corinthians. Talvez não estejam gostando de eu estar fazendo a coisa certa para o Corinthians. Me desculpa me prolongar, mas só deixar bem claro, tá, Bersoni? Quem trouxe 1 bilhão e 800 milhões de receita para o Corinthians foi o Augusto Melo, através dessa instituição maravilhosa, que ela só precisava de alguém que lutasse por ela. Ela só precisava de alguém que acreditasse nela. E eu acreditei, eu apostei. Eu tenho a expertise de negociar, porque a minha vida inteira fui negociador. Sempre eu saí, quando eu montei minha primeira empresa, eu saí para vender meu produto. Eu tinha que acreditar no meu produto. Eu, quando assumi o Corinthians com uma marca um pouco desgastada, eu tinha que acreditar na minha marca. E mostrei que o Corinthians é o clube de maior audiência do país, que é o clube com a maior performance. E o Corinthians ele dá o retorno para qualquer grande empresa que queira investir no Corinthians. Eu não me aguento, Santo Cristo! Como é difícil ser corintiano! Como é difícil não achar engraçado! É triste um vídeo desse, é triste, mas chega a ser cômico. O Corinthians está em outro patamar. Que patamar! Que patamar que o Corinthians está! Outro patamar, nós estamos no fundo do poço. O Corinthians está em outro patamar. Superávit de 12 milhões. Superávit de 12 milhões. E se não fosse as dívidas do ano passado, teria superávit também. E aí ele diz que as dívidas ele não vai pagar porque não é dele. É da outra gestão.
Agora, eu te pergunto, você assume o Corinthians, ou você assume uma empresa, que o Corinthians não é uma empresa, é um clube, mas você assume uma empresa, compra um comércio, o que for. Tudo que tá ali de dívida que o cara deixou é sua, irmão. É sua, tu que vai ter que te virar para pagar teus fornecedores, os teus credores. Isso aconteceu no Corinthians. Ele disse que não vai pagar, que não é BO dele. Cara, claro que é. Não foi você que contraiu as dívidas antigas, até antes do Duílio. Não foi você. Mas quando você assume a presidência do Corinthians, você tem que tentar quitar essas dívidas. É simples assim. E não vem se vangloriar. Ah, porque os salários não estão atrasados. É mais do que obrigação você pagar salário, irmão. Mais do que obrigação. Você pagar o salário dos teus atletas, de todos os funcionários do clube. Isso é mais do que obrigação. Isso não é para você se vangloriar, não. Isso é o beabá. Isso é o beabá agora. Ah, o Corinthians é o time que menos gasta. Gasto zero. Gasto zero. Ai, lero, lero. Nossa, rapaziada, na boa. Puta que PQP. Tamo lascado. Estamos lascados. Fala pra mim, torcedor do Corinthians. Fala pra mim. Cara, eu não sou a favor de Duílio, não sou a favor de Andrés, não sou a favor dessas ratazanas nenhuma. Mas não dá pra suportar mais o Augusto Melo. Ele falou também que vendeu um jogador, que teve oferta por um jogador da base do Corinthians de 14 milhões de euros, de uma equipe francesa lá de Paris, e ele não vendeu. Disse também que agora, se precisar trazer reforços nessa janela, ele vai trazer. Que ele fala, eu trouxe quase 2 bilhões de patrocínios pro Corinthians. Diz ele que negociou tudo, trouxe tudo. Que montou essa equipe, que é uma equipe competitiva, que vai conquistar muito. Que mundo que esse cara vive, irmão? Que mundo que esse cara vive, irmão? Na minha opinião, na moral, eu acho que é uma tentativa desesperada, é aquele último suspiro, sabe? Onde você tá ali à beira da morte, pra morrer, pra acabar. E quais são as suas últimas palavras? Você vai e vomita tudo, tenta ali a sua última salvação. É o que ele tá tentando, a última salvação. Mas, Augusto, ninguém mais compra as tuas lorotas, irmão. Ninguém mais compra as tuas lorotas. Você acabou pro Corinthians. Você acabou pro Corinthians. São 4 pedidos de impeachment. 4! Vai ser votado o afastamento, será afastado e aí vai pros sócios manter o Augusto ou não. Eu torci muito para que você desse certo no Corinthians. Mas você errou e muito. Você continua errando nessas suas falácias. Você morre pela boa. Augusto, você não é preparado para pegar o microfone e falar. Cadê tua assessoria? Você não sabe falar, Augusto Melo. Você fala patamar, você botou a palavra patamar na sua entrevista mais de 20 vezes, que o Corinthians é outro patamar, que nós vamos mudar de patamar aqui. É igual acabou a farra. É a mesma coisa do acabou a farra. Que outro patamar que o Corinthians está? Que outro patamar que o Corinthians está caminhando? Fala pra mim! Eu tô errado, torcedor do Corinthians, eu tô errado, torcedor de outra equipe. Que outro patamar que está o Corinthians? Que outro patamar que o Corinthians vai chegar? O Corinthians quando você fala que o Corinthians é o maior, é o clube que mais arrecada no Brasil, tem mais torcedores, pode até ser junto com o Flamengo. Mas não adianta você arrecadar e gastar mais. Você disse que tem esse superávit. Parece que suas contas aí apresentadas não passaram pelo Core. É o que disse lá o site Meu Timão. Então, cara, olha, tudo dentro do Corinthians é nebuloso. Não dá para acreditar em nada. Absolutamente nada que vem da diretoria do Corinthians. Nada de nada de nada. Nem da diretoria, nem de pessoas que não estão na diretoria. Conselheiros são muito poucos que dá para acreditar, mas mesmo assim com um pezinho atrás. Mesmo assim com um pezinho atrás. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Hoje o cara é oposição, amanhã ele é situação e vice-versa. Esse é o jogo nojento da política. É a mesma coisa no Brasil. E no Corinthians está instaurado, ó, faz tempo demais. Ê, Augusto Lero Lero, hein? E aí, qual a sua opinião sobre o que o Gão disse sobre Augusto Melo? E até o próximo vídeo.